Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês da disciplina de Geografia. Então, nessa videoaula de hoje, o tema é sobre globalização e meio ambiente, certo? Então, vamos começar aqui. Os debates internacionais sobre o meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente ela não é recente. Há pelo menos uns 2 séculos, estudiosos alertam sobre os danos provocados à natureza por causa da ação humana. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais tornaram-se mais visíveis em função do crescimento da população global, a difusão de padrões de consumo exacerbados e da rápida industrialização e urbanização das sociedades. Com esse processo em curso, intensificou-se a pressão sobre os recursos naturais, ou seja, houve um aumento da utilização desses recursos, o que levou os debates ambientais a âmbito mundial. Por exemplo, para poder alimentar a população humana, precisa ter mantimento, comida. Aí foi derrubado muitas florestas para poder produzir comida, criar gado, criar outros animais, né, de abate, né, porco, galinha, essas coisas, e com isso gerou impacto ambiental. Utilização de águas, rios, né, a grande utilização hídrica, né, de recurso hídrico também causam dano. As indústrias causam danos respiratórios e assim por diante. São vários os tipos aí de problemas ambientais. Então, pessoal, 20 anos depois, em 1992, os países membros da ONU se reuniram no Rio de Janeiro na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento para debater novamente os problemas ambientais, conhecido como Rio 92 ou Eco 92. Esse evento contou com a participação de 178 países e 114 chefes de Estado, que, com base na noção de desenvolvimento sustentável, lançou suas primeiras iniciativas para conciliar o desenvolvimento econômico e conservar o meio ambiente. Bom, principais problemas ambientais no século XXI. Entre os principais problemas ambientais, destaca-se a degradação dos solos, queimadas, escassez de recursos hídricos e ameaça à biodiversidade, aumento do efeito estufa, entre outros. O ano passado, 2020, no nosso estado de Mato Grosso, tivemos aí as queimadas da região do Pantaneira e o que ocasionou grande prejuízo ao bioma brasileiro, ao bioma da região pantaneira, onde morreu muitas espécies de animais e vegetações nativas que atualmente algumas já estão correndo risco de extinção. A degradação dos solos. A degradação dos solos pode ocorrer por meio da erosão, da acidificação ou da acumulação de metais pesados, levando à diminuição de nutrientes minerais e à matéria orgânica, humus, o que pode restringir ou inviabilizar o uso de solo para a agricultura. Vários fatores contribuem para a degradação do solo, entre elas o desmatamento, que facilita a erosão superficial causada pela água da chuva e pelo vento, e provoca o transporte de humus e nutrientes, além dos sulcos no solo que podem formar vossorocas, que nem a gente vai ver aqui na imagem. Então observe aqui, pessoal, essa aqui é uma vossoroca, né, na área rural do município de São Vicente do Sul, em Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma ação por conta de água de chuvas. Então observe aqui, pessoal, no mundo temos aqui vários problemas ambientais de degradação do solo. Erosão hídrica é erosão por conta de água. Alteração química, aqui na América também. Alteração química, erosão eólica, eólica de vento, tá, pessoal? Erosão hídrica, erosão eólica de vento, degradação física por conta de terremotos, essas coisas, erosão hídrica aqui na África, alteração química aqui nos países do Oriente Médio, aqui na Ásia, erosão eólica, erosão hídrica, assim por diante, tá, pessoal? Tem muitos desastres ambientais também por aqui, tá? As queimadas, como eu já disse, né?
como a gente já vivencia no nosso município, certo? E a ameaça dos recursos hídricos e escassez de recursos hídricos. Atualmente, a água é considerada por muitos países o ouro do século XXI. Tamanha valorização pode ser explicada por uma triste estimativa em muitos países. A demanda por água cresce a cada ano, porém as reservas disponíveis não são inesgotáveis. E o processo de dessalinização, de retirar o sal da água do mar, a fim de torná-la potável, ainda requer o uso de tecnologia sofisticada e envolve altos custos de investimentos. Ou seja, as pessoas ainda não aprenderam a retirar o sal da água do mar. E as águas potáveis, a água de consumo, para nós, seres humanos, ela é muito pouca. Então, observe aqui. Mundo, recursos hídricos em água. Então, de vermelho aqui, é menos de 500 milímetros por habitante. Observe, aqui na região norte da África, é bem escasso. De 500 a 1000, né, no caso aqui no Oriente Médio, na África do Sul. E nessas regiões aqui de verde, que tem bastante abundância, observe, na região do Canadá tem abundância, mas é muita água congelada também. Aqui na área da Rússia, aqui, né, da União Soviética, né, da Sibéria, mas também é congelado. E aqui na Austrália também tem bastante abundância, porém é muito calor aqui também. E no Brasil, né, a gente também tem muita água, e no Brasil não é congelada, é água potável, e muitos brasileiros não sabem aproveitar, né, esse recurso, não sabem dar a devida importância, né? Enquanto a quantidade de água doce disponível para o consumo humano está declinando mundialmente, especialistas afirmam que até 2050 a demanda por água crescerá 18% nos países desenvolvidos e 50% nos demais. O aumento dessa demanda se tornará intolerável em países com recurso hídrico escasso. Essa escassez afeta cerca de 30 países, cujas reservas de água são inferiores a 1000 metros cúbicos por pessoa ao ano. Soma-se a esses problemas as desigualdades no acesso do consumo desse recurso vital. Enquanto uma família de classe média nos Estados Unidos consome em média 2.000 litros de água por dia, na África se consome de 150 litros, sem contar a dificuldade de acesso, pois milhões de famílias ainda precisam percorrer longas distâncias para obter água. Bom, a questão se agrava diante de outro número. Sabe-se que mais de 50% dos rios da superfície terrestre estão poluídos ou em vias de se esgotarem em razão dos desperdícios e da má gestão dos recursos hídricos. Entre os grandes rios que correm perigo estão o Amarelo, o Hanghu na China, o Colorado nos Estados Unidos, o Nilo no Egito e o Volga na Rússia. Para evitar o fim dos recursos hídricos e garantir que as próximas gerações possam usufruí-los, é preciso adotar novas ações para o uso de água, desde a economia cotidiana nos domicílios, na escola e entre os lugares públicos, até o estímulo de políticas públicas que garantam o uso sustentável desses recursos. Então, pessoal, a biodiversidade em perigo. Na Rio 92 foi estabelecida a Convenção sobre Diversidade Biológica, que a partir de então passou a orientar ações em vários países para a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéricos. De fato, a preservação da biodiversidade é um dos grandes desafios ambientais no século XXI. Grande parte dos problemas ambientais apresentados até aqui levam à destruição de espécies, como você pode observar. Índice do planeta vivo. Então, aqui, pessoal, há uma diminuição de vida de várias espécies de animais. Então, como vocês podem observar aqui, um animal que está poluído aqui com um encharcado de petróleo na Rússia, porque ele teve derramamento no mar de petróleo. Aí o animal, no caso, se contaminou com esse petróleo e provavelmente vai acabar morrendo por conta desse componente químico. Bom, pessoal, gostaria de apresentar aqui para vocês também outras informações referentes a essa questão de globalização e meio ambiente, certo? Então observe aqui o desmatamento mundial. Observe no planisfério a seguir o nível de desmatamento mundial atualmente. Então observem, pessoal,
que onde está bem vermelhinho, são as perdas florestais em porcentagem, 90% ou mais. Então temos aqui acima aqui da China, e temos aqui na África, no Oriente Médio, perda de florestas originais. 80 a 90% aqui no caso da China tem bastante floresta original, que eles desmataram bastante, por isso que é um país populacional muito grande, né? Porque lá tem mais de 1,3 bilhão de pessoas, é muita gente. Então, para poder caber toda essa população, eles desmataram muita floresta. Na África, que tem bastante lugar que tem bastante desmatamento. Aqui de amarelo, 70 a 80% nos países europeus e África em geral, né? E no Oriente, aqui na Índia. 50 a 70% dos países de verde, na Austrália, no Oriente, na África, acima da África do Sul aqui, né, do Congo, enfim, aqui no Chile, menos de 50%, no caso, são os países verdes aqui, né, nos Estados Unidos, que tem bastante preservação de floresta ambiental, né, no caso a perda de florestas originais, certo? Então, em dados não disponíveis são nessas áreas aqui onde tem muita geleira, né, onde tem aqui ilhas e assim por diante. Opa. Aí. Bom, você percebeu com certeza que a maioria dos países desenvolvidos, os da Europa principalmente, quase não tem mais a sua cobertura vegetal original. E que quando ainda tem caso no Canadá, da Rússia até dos Estados Unidos, isso se deve mais às condições naturais. No caso, áreas frias, como climas inóspitos e montanhas, do que a ação preservadora do homem. Por outro lado, você também observou que a maioria dos países subdesenvolvidos ainda mantém grande parte de suas áreas naturais, e que são suas florestas, principalmente as que se localizam na área equatorial, ou seja, a área do Equador, na América, que se mantêm mais conservadas. Também aqui não é mérito da ação humana. Na verdade, nesses países, a carência de recursos acaba por não permitir a apropriação econômica de todo o território. Observe que nesse contexto, destaca-se a Amazônia e o Brasil, estes como um dos países de maior área florestada. As florestas tropicais assim ocupam 7% da terra e abrigam mais da metade das espécies animais e vegetais. Quase 11 milhões de hectares são desmatados por ano. Há uma perda anual de 2% do seu total. Da área desmatada podem sumir anualmente 35 mil espécies. Não é por acaso, portanto, que há um grito mundial para preservá-las. A maior parte das atividades madeireira nas zonas tropicais, você já viu, é feita por grandes empresas multinacionais, americanas, alemãs e japonesas, que se aproveitam da inexistência de leis ambientais ou da ineficiência da fiscalização para retirar madeiras nobres que são exportadas. No caso, nosso município de Colniza é retirado muita madeira ilegal, todo mundo conhece. Em troca, os países subdesenvolvidos vêm transferindo para seu território recursos e tecnologia das quais dependem, em nome do tal desenvolvimento. Então, como você pode observar, essas figuras aqui no caso, semelhantes com o que a gente vivencia no nosso dia a dia aqui em Colniza. Países como Indonésia, República Democrática do Congo e Brasil têm destruído suas reservas florestais para atender às necessidades dessas empresas de outros países. Na América Central e da Oceania, elas já estão quase extintas. Tailândia, Gana e Costa do Marfim já perderam cerca de 80% de suas matas tropicais. A perda da vegetação provoca, além do comprometimento da fauna, alteração no sistema de drenagem das águas, no clima e no solo. As grandes empresas mineradoras instaladas tanto nos países subdesenvolvidos como nos desenvolvidos também promovem grandes impactos ambientais. São várias áreas desmatadas, abertura de enormes chagas no subsolo e deterioração dos solos. No caso, um exemplo disso é Aripuanã, que foi construído lá uma mineradora, né, Votorantim, e no caso dessa mineradora, ela desmata muita a floresta na área de Aripuanã, em busca também de ouro, de diamante, entre outras coisas. E daí nisso, acaba degradando o próprio solo do município. Então a gente pode observar aqui, é bem parecido com a nossa região também, aqui essa área. Essa aqui é uma imagem muito semelhante que a gente vê, né? E assim, pessoal,
Qual que é o impacto ambiental da mineração? Dentro dos problemas, destaca-se ainda a poluição das águas fluviais e marinhas, com o detrito de produtos utilizados na separação de minérios, é o caso da contaminação de chumbo pelo mercúrio. Além da saúde dos trabalhadores que exercem a atividade, o comprometimento da biologia aquática é enorme. Nas baías de Minamata, Niigata, no Japão, peixes contaminados por resíduos de mercúrio provocam intoxicação em pescadores da região. Aqui na nossa região, teve vários peixes que morreram nos rios próximos do município de Aripuanã. Por quê? Por causa desses detritos que contaminaram os rios e os peixes. Então, observem aqui, isso já aconteceu no nosso município. Essa situação de poluição de águas, né? E aqui essa grande espuma aqui de sujeiras industriais no solo. Bom, então, se a gente conseguir matar a água, futuramente não vai ter vida para os seres humanos. Então a gente tem que se preocupar muito com essas questões hídricas no nosso planeta e no nosso país e no nosso município e assim por diante, tá, pessoal? Então por quê? Porque observe aqui a distribuição de água no planeta. Apenas uma pequena parte dessa água da Terra ela é acessível para o consumo humano. Observe que a água salgada é 97,5% de água salgada no planeta e 2,5% é a água doce que a gente consome. Então, se a gente acabar com a água doce, a água do mar ela não é apropriada para o consumo para a vida humana, certo, pessoal? Então é isso aí. Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Gostaria de destacar as seguintes informações, tá, pessoal? Todas as atividades aqui na apostila, elas são baseadas no próprio conteúdo, tá, pessoal? Vocês não vão precisar pesquisar em outro lugar, somente a apostila, certo? Gostaria também de destacar, pessoal, se algum de vocês tiver dúvidas na realização das atividades, podem me procurar no WhatsApp, tá? No grupo da escola, que eu irei atender vocês com o maior prazer, certo? Por que, pessoal, eu estou falando isso? Que foram entregues várias apostilas sem responder às atividades, tá? E eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem, tá bom? E outra coisa, preencham o nome de vocês em todas as apostilas de todas as disciplinas, pois eu peguei muita apostila bem feita sem o nome, aí fica difícil para mim poder avaliar vocês, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem me procurar, certo? Então, bom estudo a todos e que se vocês precisarem, estarei à disposição, tá bom? Tenham um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.